Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Estamos no ar, finalmente. Se vocês soubessem a loucura que foi por chegar esse episódio até aqui. Queridos ouvintes, telespectadores, caros bípedes presentes que estão assistindo a gente, num horário, convenhamos, assaz complexo. Bem-vindos a todos que estão aqui conosco para a gravação do episódio 157 do Retrópolis, onde 3/5 da Câmara Municipal está presente, mas o vilão especialmente convidado. Nosso assunto vocês já devem ter visto, a gente está falando ao longo da semana, já ao longo dos dias vamos falar sobre aquela empresa conhecida como Azul, grandinha, a Big Blue, a IBM, o que eu gosto de lembrar sempre, o que é para a nossa geração, o que é para a geração atual Google. Então, todo mundo se apresenta e depois já apresenta o vilão, né? O vilão já está aí, só está ali já maquinando, já fazendo as maquinações dele. Cara, é a empresa que inventou a abreviação de 3 letras, a Tele. E a empresa que inventou a abreviação de 3 letras é a empresa que inventou a prática de dar nome para produtos com 4 algarismos. O que é mais que isso? Nunca vão existir mais do que 10 mil produtos, né? Então, assim, a todos que estão vendo a gente já sabem aquela rotina de vídeo que a gente não entende muito bem, mas ó, dá o joinha, assina o canal, toca o sininho, vê essas coisas todas aí, vocês já sabem. Eu me apresentando, já tô falando pra caramba, eu sou o Ricardo Pinheiro e os outros falam aí quem vocês estão, porque tem gente que vai ouvir a gente, não vai ver a gente. Então, vocês se falem. Eu sou o Juan Carlos Castro e aqui na minha... acho que eu estou apontando certo, hein? A imagem que está exatamente essa daqui. E o nosso convidado está aqui. E o nosso piloto que teve que pegar o carro reserva nos boxes antes de fechar a saída dos boxes foi o Ricardo que está aí em cima. Fernando is faster than you. Eu, Giovanni Nunes, e vocês sabem que a gente, como todo cidadão de idoso, a gente tem problema com tecnologia, tanto que a gente usa o celular sim. Tanto que você não tá usando headset, não tá usando microfone, né? Por isso que o teu áudio tá dando eco. Eu vou trocar isso, só um minutinho. Enquanto isso, vamos apresentar o nosso vilão especialmente convidado, Marcelo Sávio, nosso amigo e pessoa mais próxima que a gente conhece, que sabe tudo sobre muita coisa, inclusive sobre a IBM. Então, sabe, se apresente. Opa, estão me ouvindo aí direitinho? Sim, alto e bom som. Perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez aí, obrigado a vocês pelo convite para participar aqui desse encontro hoje, e a quem nos estiver escutando também, agradeço aí a audiência. Como ele falou, meu nome é Marcelo Sávio, eu sou daqui do Rio de Janeiro, não nasci aqui, mas moro aqui desde sempre. Nasci na tal cidade de Natal, Rio Grande do Norte, muitos anos atrás. E trabalho na IBM Brasil já desde 1992, no ano que eu entrei como estagiário, fiquei aí uns 10 anos, saí, fui para uma startup na época, que eu queria ver outras coisas e tal. Depois voltei em 2005 e estou até hoje. Então, somar a primeira encarnação com a segunda, já tenho 28 anos de IBM, pelo menos. Os teus patrões não vão ficar chateados de você estar mostrando exatamente esse produto deles? Exatamente esse? Esse que está aí atrás é parte da minha coleção pessoal, apesar de ter sido fracasso comercial, é aquela coisa que a gente usa em rede de computação, aquelas coisas mais bizarras são aquelas que justamente a gente quer ter. Quanto maior o fracasso, quanto menos vendeu, mais vontade a gente tem de ter. Quem não queria ter o tecladozinho desse aqui, de borracha que ele tinha? Bem bizarrinho, mas... Infravermelho, Não, ele tem a versão cabo e a versão pilha. Nesse caso aqui ele tá com cabo que eu tava sem pilha. Mas as teclas são do mesmo jeito, né? O feeling de teclado é o mesmo dos dois, né? Ou seja... Não, é o mesmo teclado. Você bota a pilha e bota o cabo. Sim. Mas eu também tenho uma versão teclado normal dele, tipo um mini Model Mzinho, pequenininho também, um acessório que dá pra usar melhor. Esse aí é só pra mostrar mesmo. É um M minúsculo, né? Um M minúsculo. Tem uma maleta dele ali atrás, essa coisa preta que tá aqui desse lado é a maleta do PC Júnior. Ele tinha uma maletinha também. E na maletinha tem esse teclado.
Mas, bom, eu trabalho na IBM esse tempo todo e acompanhei muita coisa da história da IBM de dentro, né, vamos dizer assim, e continua até hoje. A empresa tá volta e meia se reinventando, apontando novas direções, e eu sigo lá, assim, eu já fiz muita coisa, já trabalhei com desenvolvimento de software, já trabalhei com suporte, com rede, segurança, sistema operacional, e hoje eu trabalho com sistemas de gestão de ativos, como chama. Ou seja, são sistemas onde você cuida do parque de máquinas de uma empresa, cadastra as máquinas, quando foi feita as manutenções nela, todas as ordens de serviço realizadas nas máquinas, e sobre máquinas eu estou falando de qualquer tipo de máquina, desde impressora até escavadora, né? Ou seja, como é que você gerencia o parque de ativos de uma empresa. E é produto para cliente, não é de uso interno. É produto para cliente. E, inclusive, é um dos raros produtos da IBM que são para usuário final. Quem usa esse sistema é o pessoal da área de manutenção das empresas, né? Por exemplo. Não é o pessoal da informática dessas empresas. O nome do software que eu represento mais nesse momento, porque não é só um software, são vários, né? Mas o mais famoso é o chamado IBM Máximo. Uma aquisição que a IBM fez há uns 20 anos atrás e vem melhorando o software. E a grande novidade, foi aí que eu entrei a trabalhar mais com isso, é que ele hoje aplica, como quase tudo, inteligência artificial nos seus processos. Ou seja, ele começa a entender padrões de falha de equipamento, começa a prever as próximas falhas. E aí vai adiantando para o pessoal da manutenção quando que eles têm que fazer alguma coisa para evitar que o troço pare. E aí tem uns algoritmos mirabolantes por trás e tal. E aí você trabalha, caso a manutenção preditiva, né, antes que ela aconteça. Então é basicamente isso que eu estou trabalhando agora, que é aplicando esses sistemas em clientes, em geral, grandes. Tem muitos ativos, né, para gerenciar. O pessoal às vezes tenta fazer com Excel, mas não dá. Chega uma hora que você perde o controle se não estiver gerenciando por uma plataforma mais robusta, vamos dizer assim. Então, eu trabalho com isso basicamente agora. Aplicação de inteligência artificial na gestão de manutenção de equipamento. Mas já fiz muita coisa. A gente vai estar falando muito sobre o oposto disso. A gente vai estar falando bastante sobre burrice natural, né? É claro. Quando a gente estiver narrando certos capítulos e, coitado do sábio, como ele é empregado da IBM, ele não vai poder descer a lenha tanto quanto a gente, ele vai ter que ir, né? Não espalha. Eita porra. Não espalha. Ninguém precisa saber quem trabalha lá. Já falei. O miserável é um gênio. Lembro que uma vez eu trabalhei com um projeto que era, na época das Olimpíadas, da pré-Olimpíada, né? Tava as obras aqui no Rio, era um software muito parecido que era para controlar realmente, não manutenção, mas aluguel, que eram máquinas de obra alugados, e que eu implementei a opção de você poder ver aonde, em que local de obra estava qual equipamento e qual era o status dele. Tipo, verdinho funcionando, amarelo que alguém avisou que estava errado, vermelho que a máquina não está funcionando. Eu sei que software é esse que você está falando. Na verdade, agora ele inclusive se juntou com o que eu estou falando, que ele também faz essa parte de gestão de prédio. Esse era um separado, né? Era de uma empresa pequena que alugava isso para deslocação de maquinário. Só ler um comentário rapidamente. O nosso amigo Franklin Maziero, o ouvinte, mandou agora aqui. Boa tarde, meliantes. Boa tarde, seu espírito imundo. Meu Deus. Minha amizade é assim, já trata de ser maneira gentis e delicadas, né? Boa tarde, seu rato de duas patas. Rato de duas patas, boa. Ele mandou essa esses dias. Rato de duas patas. O meu chefe entra no trabalho dizendo: qual é, bando de pé de rato? Sério. Tá mal não. Eu começo às vezes sala de aula, olho meus alunos e digo assim: olha aí, seus cretinos, vocês querem o quê? Só nota, né? Ô, Pinheiro, só quer ponto, né? Não tem ponto aqui não. Quer ponto? Vai lá no curso de enfermagem e pede ponto. Lá eles dão ponto. Macaco Agiota dá boa tarde, assim como alguém que foi nos entrevistamos no ano passado, Augusto Bafa, também dando boa tarde a vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então vamos começar pelo início? Bora? Não, eu acho que a gente deve iniciar pelo começo. Também. Então, lembrar que assim, já falamos da empresa de 3 letras, da IBM, que já foi o sinônimo de computador, aliás, quando eu comecei na informática era o sinônimo, como eu falei no início, era para a nossa geração, a IBM era o que é para a nossa geração atual, o Facebook ou o Google ou alguma dessas Big Techs. Uma coisa é fato, a IBM tem uma incrível capacidade de se reinventar ao passar dos anos. Sabe quando eu entrou em 92 na IBM, eu fiz um processo seletivo para ser estagiário na IBM em 95, estava no final da graduação, mas aí me chamaram, você pegar trabalhar com estatística. Eu falei, gente, tudo que eu não quero é trabalhar com estatística. Acabei não aceitando. E eu passei anos ouvindo a minha mãe enchendo meu ouvido e reclamando, por que você não aceitou? Você podia ter sido efetivado na IBM, você podia estar trabalhando com a IBM e não sei o que, você não aceitou. Anos ouvindo isso. Você poderia estar trabalhando com estatística, mas não. Fica ligado nessas coisas de matemática aí, essas coisas mexendo com esses números aí, não serve pra nada, essas matemática pura aí, matemática pura, eu não emitirei comentários a respeito de matemática pura, senão o Sal vai concordar comigo. Meninos, eu vi
vai dar o braço a mim. Mas eu lembro que uma das perguntas que eu vi no processo seletivo foi: eu vou ter que vestir terra? Aí disseram assim: seria bom você ter um, tá? Porque de vez em quando vão me pedir. Eu falei: ai, socorro, já pensou do calor do Rio de Janeiro, indo pra aquele prédio que a IBM tinha ali na Pasterra, eu pensando, indo de ônibus de terra, socorro. Eu acabei não entrando, como vocês sabem, a vida seguiu outros caminhos, acabei não pegando o processo da IBM, acabei não indo pra lá. E só um comentário rápido, o Bafo falando: o Ricardo tá com um cenário novo? Sim, depois de muito tempo, meu cenário novo. Isso aqui vocês estão vendo, gente, eu tô preparando um material bacana pra mostrar tudo isso, inclusive contar toda essa história em verso e prosa, segundo os melhores textos em hebraico e grego, sobre como é que foi a luta pra poder chegar a esse ponto aqui. Tá ostentando o burguês safado. A burguesia pede. Não, eu tô desabafando, cara. A novela desabafando com Bafa. A novela pra começar isso aqui começou em julho de 2023. E eu só consegui dar um ponto final nessa novela na semana passada, em agosto de 2024. Mas isso eu vou contar depois no texto, vocês vão ver lá no site. Até porque isso aqui não é um episódio sobre a arrumação do seu escritório. A arrumação que não tá completamente concluída. Aquela mesa ali ainda tem parte vazia que vai entrar coisa ainda ali. Mas como isso aqui não é um podcast sobre decoração interior? Se entrar em arrumação aí, eu vou sair do call, tá? Não. Como lembrou bem o Juan, esse aqui não é um podcast para falarmos sobre a arrumação do meu escritório. Então, vamos começar a falar da IBM, lembrar que uma coisa que eu tô vendo aqui na nossa pauta, que é muito curiosa. Quando eu vi as senhas da IBM, a gente sempre relacionou ao computador, mas eu lembro de ter visto uma foto do julgamento de Nuremberg, que aconteceu de 1948, e é uma foto numa capa de uma revista, e tem o pessoal usando tradução simultânea, o cara usando um headphone. Daquela época, um headphone gigante. Tava escrito no headphone International Business Machines. Eu olhei aquilo e falei: gente, o headphone feito pela IBM. A IBM fez o headphone, que louco. Esse é o menor dos problemas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ela fabricou as carabinas que os soldados americanos usavam no front. Os M1. Isso eu não sabia. Eu conheci a história dos forças de guerra nos Estados Unidos. A indústria automobilística não fabricou nenhum automóvel durante 42 até 46, parece. Nenhum automóvel de passeio, só utilitário, óbvio, tanque de guerra, caminhão, jipe. Mas a parte do fuzil eu achei engraçada, né? Ela só montava, né? Ela usava as empresas das cidades para montar todas as peças e encaixotar. Inclusive ele é raro. Esse armamento é raro, óbvio, porque foram usados em campo de batalha e alguns ficaram por lá. Essa parte eu só tinha escutado por alto, eu nunca vi realmente nunca vi em nenhum museu também, nenhum museu feito ali. Lembrando outra coisa, quando o Ricardo volta, porque ele fugiu. Falou em arma, ele saiu. Ele foi pegar alguma arma feita por algum fabricante de MSX. Tá cheio de bomba ali, não pode ficar fácil. Só lembrando que essa IBM já foi coadjuvante dos episódios 79 sobre minicomputadores e também do episódio 101 sobre o Workstation. E depois a gente deixa o link. Se alguém achar que vale a pena e realmente vale a pena... ele nem ouviu o que a gente falou, que bom. Só vai ouvir na edição. Tudo bem, depois eu ouço na edição acostumado. Para um molde MSX. Tá. Vale a pena deixar o link aqui da Wikipedia da história da IBM, que tem vários tópicos interessantes, mas um histórico de itens, pra gente poder começar aqui. Na época ela era CTR. Na verdade, a história começa antes da CTR, se a gente analisar mais pra trás. Tem um alemão, sempre tem um alemão que começa essas coisas. Dando bola para um alemão. Mas é um alemão que emigrou para os Estados Unidos e criou uma máquina para processar o censo americano. Os Estados Unidos tinham feito a independência em 1776 e ainda não sabia basicamente quanta gente tinha no país. Fez a independência, aí muitos imigrantes chegaram e tinha indígenas e tinha gente que entrava por todo lado, assim, ninguém sabia direito quanta gente tinha no país. Então tinha que fazer censo, fazer as políticas públicas, definir tudo do ponto de vista de governo. E já tinham feito um censo, mas ele levava quase 20 anos para ser processado, que era muita coisa em papel, que todo mundo saía recenseando e a papelada se perdia, e quando terminava o censo ele já estava bem defasado. Aí esse alemão teve a ideia de adaptar uma máquina de contar dinheiro, que o banco já tinha, aquela que você metia uma nota de $1. Que louco, tio! Contava um montão delas, e ele adaptou um cartão perfurado que tinha exatamente o tamanho da nota de $1, por isso que o cartão de perfurado tem o tamanho de uma nota original de $1, que é para poder caber nessa máquina aí que ele adaptou, e ele fazia... que são maiores que as atuais. E ele então usou o mecanismo de cartilha das agulhinhas furando o papel, encostando do outro lado, fechava um circuito e contava um ponto lá. E aí então o recenseador, ele saía com um cartão perfurado e quantas pessoas moram aqui? Aí furava lá, né? Qual a renda média? Escolaridade? Aí e marcava tudo nos furinhos. E fazia isso para várias pessoas, um mesmo recenseador com um cartão recenseava uma área grande. Então depois juntavam-se os bolos de cartão e mandavam para esses birôs de processamento e aí fazia o processamento. Então o censo economizou $5 milhões
dólares na época do governo para ser feito dessa forma e em vez de sair em 20 anos, acho que saiu em 2 anos, ou menos de 2 anos, saiu o resultado. Acho que em questão é o Hermann Hollerith, certo? O alemão em questão é Hermann Hollerith, isso. Então ele era um engenheiro que pegou a ideia do cartão perfurado, que não era dele, assim, já existia a ideia de usá-lo em teares de ação, e os princípios, desde o Baba já usava cartão perfurado, ou seja, ele só adaptou isso para uma máquina de contar dinheiro para poder tabular o cartão. E ficou rico ali vendendo aquilo pro governo, só que o problema de você vender pro governo é você vender pro governo. Chega uma hora que você não recebe e fica adiando e ficam pedindo umas coisas e você vai se enrolando. Chega uma hora que a empresa dele estava já meio quebrada. Ele era um ótimo engenheiro, mas não era tão bom administrador, ainda mais lidando com o governo. E aí, então, o outro empresário, chamado Charles Flint, comprou a empresa dele e junto com outras 2 empresas, uma que fabricava... no fundo, um era 2 e 3, porque ela fabricava balanças de peso e máquinas de cortar carne, cortar queijo, cortar coisa. Uma outra empresa outra fazia relógio de parede, relógio de ponto, e uma outra também fazia, uma divisão dela fazia relógios de ponto com teclas, né? E a empresa dele de tabulação. Então, basicamente, juntou isso tudo e foi criada a CTR, por esse cara, Charles Flint. Então, ele pegou essas empresas que ele comprou, que eram 3/4, e criou-se a CTR. E isso foi em 1911. E, em algum momento depois, ele contratou o Thomas Watson para trabalhar na empresa. Ele vinha da NCR, cara, fabricante de caixa registradora, essas coisas. E ele veio trabalhar na IBM e rapidamente ascendeu a ser presidente da CTR. Em 1924, ele mudou o nome para IBM, porque ele achou que seria um nome mais interessante, ou seja, vamos fazer várias máquinas para vários tipos de negócio e internacionalmente. Então ele deu um upgrade no nome que era Computing, Tabulating, Recording. Basicamente, processamento, tabulação e gravação, vamos dizer assim, de dados. E aí ele quis deixar uma coisa mais... Então... os 100 anos da criação do nome da IBM. Isso não foi de caso pensado, não. É coincidência, né, Ricardo? Ter saído exatamente nesse ano. Aqui é um canto muito esquisito. Não espalha. E justamente quando criou-se essa CTR, foi quando ela veio para o Brasil. A CTR veio para o Brasil em 1917, porque aqui a gente também tinha passado pelo processo de proclamação da República, no final do século anterior. Já estávamos numa República e também ninguém sabia quanta gente tinha no país. Já estávamos aí no século XX e aquela coisa, os escravos já eram libertos, já eram gente, então ninguém sabia quantos tinham também. Tinha índio, tinha imigrante, e, enfim, ninguém sabia quanta gente tinha no Brasil e, de novo, para fazer política pública tinha que organizar um censo. Então teve o famoso censo de 1920, primeiro da República, e para isso, antevendo essa oportunidade, um empresário daqui do Rio, na verdade originalmente ele é de São Paulo, mas aí estava baseado aqui no Rio, Valentim Bolsas, teve a ideia que o Hermann Hollerith teve também, ou seja, vou usar essas máquinas que eles usaram lá para processar o censo aqui. Então ele fez os contatos dele no IBGE, na época, quem estava cuidando do censo, falou, olha, pode fazer censo na mão, já era. Usar máquinas tabuladoras e tal, eu tenho como fazer isso e tal, e vendeu um peixe aqui no IBGE de que ele conseguiria trazer a IBM para fazer esse projeto. E o cara, tudo bem, se você conseguir trazer a IBM, ótimo. E aí ele pegou, foi para os Estados Unidos, pegou um navio, na época não tinha avião ainda, foi lá em 1915, uma coisa assim, viajou para os Estados Unidos de navio e para falar com o Thomas Watson, sem agendar. Chegou lá no escritório dele em Nova York, Endicott, sentou lá, quero falar com o seu Thomas Watson. Ah, mas ele só tem agenda? Não, mas eu preciso falar com ele. Aí ficou lá esperando o dia todo, até que uma hora a secretária falou pro Watson, tem um cara aí que veio do Brasil, acho que não sai daqui sem falar contigo. Passou o dia aí com o meu sanduíche. Ah, tá bom, ele tem 15 minutos, pode entrar. E aí entrou, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, o Brasil é um país grande, vai fazer o primeiro censo, ninguém sabe quanta gente tem lá também, igual também vocês não sabiam aqui, e como vocês processaram o censo aqui americano com sucesso, eu quero pegar a representação da IBM no Brasil pra gente levar essas máquinas pra lá pra tabular o censo brasileiro. Aí o Thomas Watson falou, parece uma boa oportunidade. Eu não tava pensando em expandir internacionalmente os nossos negócios agora, né, que a gente tá ainda se formando como empresa, acabou de juntar todo mundo em CTR, aquela coisa toda. CTR foi criado em 1914, a gente tava falando em 1915, mas quanto você tem para investir? Aí ele falou, 0, eu tô quebrado, né? Na verdade eu tinha uma empresa lá, eu tomei um cano, fiquei quebrado, o último dinheiro que eu tinha eu gastei nessa passagem para vir aqui falar pro senhor, mas eu tenho a oportunidade e tal, e eu, cara, tá bom, se você conseguir o contrato assinado lá com o governo brasileiro, a gente te dá a representação das máquinas no Brasil, você faz os pedidos, eles pagam, você recebe e vai ter a comissão lá de como empresa representante da IBM no Brasil. Então aí ele veio para cá, voltou e falou pro IBGE lá, tudo certo com a IBM, vamos trazer as máquinas, vamos processar o censo, aí os caras deram o sinal verde, ele começou a pedir as máquinas. Manda aí, se ela fez um planejamento lá de quantas máquinas vai precisar. Só que quando chegou no IBGE lá para as máquinas, o pessoal do IBGE, cara, aqui só tem estatístico, o pessoal de geografia, tal, ninguém sabe mexer nessas coisas. Se entregar essas máquinas, você vai entregar um problema. Então, eu quero que você, na verdade, processe esses dados pra gente, né? Usa, você que sabe dessa máquina. Então, ele, na verdade, ele mudou o foco e passou a criar uma empresa de serviço, né? Ele saiu contratando todos os
matemáticos, engenheiros, estatísticos, qualquer pessoa que se aproximasse da área de exatas que estivesse no Rio de Janeiro, estudando, se formando, veio trabalhar com ele nesses birôs de serviço, começaram a estudar a programação dessas máquinas e começaram a entender como é que fazia, né? A programação de cartão perfurado, totalização, e fizeram os testes lá com o IBGE, e depois foi só distribuir os cartões de perfuração para os recenseadores e começar a processar o censo. E essa máquina não se qualificava exatamente como um computador, né? Era a processadora de cartão perfurado, né? O nome oficial dela. E eram tabuladoras, né? No fundo, esse é o nome dela. As somadoras tabuladoras, elas pegavam certas colunas e iam somando e produziam o resultado, só que você poderia botar vários campos, idade, escolaridade, não sei o que, então você tinha realmente relatórios bem interessantes e poderia fazer vários totais e cruzar informações, enfim, era bem avançado ao invés de fazer em papel. E aí depois que processou o censo com sucesso, e acho que também levou tipo 1 ano e meio para fazer o censo nacional, que se previa que ele levaria também em torno de 10 a 15 anos, logo o IBGE e as outras empresas, peraí, você pode processar também minha folha de pagamento, que é complicado, claro, manda para cá. E a contabilidade, também. E não sei o que, no outro órgão aqui do governo, também. Daqui a pouco uma empresa, dá para fazer lá da minha empresa também? Dá. O cara começava a tirar pedido de máquina, mandava para a IBM, manda mais 10, manda mais 5, manda mais 3 desse modelo. Aí chegou a hora que o Watson pegou o avião, que ele já andava de avião, e veio aqui ver o que a IBM estava fazendo no Brasil, estava vendendo mais máquina do que ele lá nos Estados Unidos. Aí falou, o negócio é o seguinte, eu compro essas máquinas todas, mas elas ficam aqui, eu que opero elas. Isso aqui é um birô de serviço, todo mundo só vem aqui, é um software as a service, um homem à frente do seu tempo. Caralho, o maluco é brabo. Verdade. Aí que o Watson sacou, falou que você tem uma boa ideia aí. Então, na verdade, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você, senhor Valentim. A má notícia é que a IBM agora vem pro Brasil. Sua empresa vai deixar de representar a gente. A boa notícia é que você vai ser o presidente da IBM Brasil. E ele virou o presidente da IBM Brasil em 1920 e pouco e foi até os anos 50, 30 e tantos anos. Foi a primeira aquisição hostil do mercado brasileiro, né? E aí foi. Então, basicamente, essa é a história de como a IBM veio pra cá. E, na verdade, tem uma disputa que a primeira fábrica da IBM fora dos Estados Unidos, ela foi aqui no Brasil para poder fazer essas máquinas em Benfica, aqui na zona norte do Rio, onde hoje funciona o estúdio da TV Record. O pessoal até brincava que quando a IBM vendeu para a TV Record, nem precisaria trocar. Tinha uma torre escrito IBM, ia ficar a Igreja do Bispo Macedo. Fica lá, não precisa nem trocar. Sensacional. E teve uma disputa porque o Canadá também teve uma fábrica da IBM. Então, na verdade, fica essa disputa, foi o Canadá ou foi o Brasil? Então, o Brasil foi o primeiro a ter a CTR, vamos dizer assim, mas ele não era exatamente a IBM, era uma representante autorizada que depois veio a ser a IBM. O Canadá não, eles criaram uma IBM no Canadá e depois uma fábrica lá que rivalizou também com a de Benfica aqui, mais ou menos na par e passo. Mas aí a gente fala que é nós. Inclusive a primeira filial, né, por assim dizer, que usou o nome IBM foi a do Canadá, né? Porque do Brasil já começou ainda com CTR. Eu lembro, na portaria do campus da IBM de Hortolândia, agora é campus, né, mas o parque, tem uma placa explicando, inclusive, com o logo da CTR, explicando da origem daquela placa. A fábrica, inclusive, é mais ou menos dessa época, né? Exatamente. Bom, e aí então ela veio o Brasil e o Thomas Watson, ele teve um outro momento importante na carreira dele, da IBM, que foi na crise de 29, onde muitas empresas fecharam, demitiram, foi uma crise danada. A IBM estava com caixa bom, porque ele ficou vendendo basicamente sozinha máquinas de tabulação nos anos 10 e 20 inteiros. Então, quando chegou em 29, ela já tinha aí quase 15 anos nadando de braçada sozinha nesse mercado, né, de venda dessas máquinas de tabulação, que todo mundo queria. Era o computador do momento. Todo mundo queria, do mesmo jeito que todo mundo precisa de computadores para processar os dados das empresas, usava os tabuladores daquela época e basicamente só a IBM vendia. Então eles tinham uma caixa muito grande. Então o Watson, nessa época da crise de 29, que começou a mandar todo mundo embora, ele passou a contratar. A IBM contratou vários engenheiros, matemáticos, estatísticos também, e o pessoal para criar, vamos dizer assim, eles já tinham uma noção de que a próxima geração seria dos computadores. Já tinha projetos de pesquisa, a IBM tinha contato com a universidade, participou até de um projeto de um computador experimental, o Harvard Mark I, e falou, cara, o futuro vai ser a computação. Então, vamos contratar esse pessoal que está de bobeira aí sobrando no mercado pra gente desenhar, né, entender, enfim, entrar nessa onda, porque toda crise começa e acaba. Quando acabar a crise de 29, o pessoal vai começar a querer crescer de novo, vai querer crescer de uma forma rápida, mas assim, mais automatizada, aquela coisa toda, e a gente vai estar aí pronto para servir, não deu outro. Ele apostou no desenvolvimento da computação eletromecânica, vamos dizer assim, que era o que tinha conhecimento naquela época, e realmente a IBM passou a vender outros tipos de máquinas depois da crise de 29, veio a guerra. Quando acabou a guerra, a IBM estava basicamente também atendendo grande parte do mercado, e foi um outro salto de vendas, de presença no mercado. E depois o filho dele assumiu a empresa, o Watson Jr. E o Watson Jr. que fez a guinada para a eletrônica digital, computação eletrônica. Então, ele que falou, não, legal, a computação chegou, agora vai pro outro. Deixa eu só fazer uns comentários aí. Primeiro, só mencionar o nosso amigo
Franklin tá perguntando, sabe, alguma ideia de que fim levaram esses primeiros tabuladores? Alguns estão em museus da IBM, lá nos Estados Unidos, ou já vi um também no Museu da Computação Califórnia, e tem um, se não me engano, no Smithsonian, pelo menos. Porque, como disse o Juan bem, o Franklin já tá com ideia, né? Já tá querendo comprar o NES acelerado. Ele não pode ver uma tralha que ele já quer comprar. Não pode ver um que já tá se animando pra comprar. E quanto maior, melhor, né? Como era grande, como era enorme. Nosso amigo, o Bafa dizendo que tava vendo aqui no Google Maps e viu que a rua da Record se chama Rua Tomás J. Watson. Abrasileiraram o Thomas. Perderam a chance de escrever O com acento T-I-S-O-N. O Watson. O Watson. Tomás Watson. E eu lembro que esse período entre Primeira Guerra e recessão, né, foi também quando a IBM começou a aprimorar os mecanismos de impressão, né? A tabuladora não só marcava pontinho, né? Ela também imprimia os valores que ela totalizava. E, óbvio, nessa brincadeira, as tais das máquinas de escrever, né? Sim. Antes da IBM ser referência em computadores, ela é referência em máquina de escrever. Sim, a gente vai falar disso, mas sim, nas máquinas de escrever da IBM, como é que era? Celetronic, né? Qual era o nome da máquina? Celetric. Até o fim da existência das máquinas de escrever, ela era, quer dizer, não era assim, ali tinha aquele destaque que tinha os computadores, mas estava ali, né, brigando com o Olivetti. Sim. Canon, mas na linha dos computadores eletromecânicos, os mais importantes na minha cabeça são o Mark I, que é de 1944, fez em parceria com a universidade. Depois, em 46, tinha o IBM 603, também era uma espécie de tabuladora, só que eletromecânica. E em 48, o ESSEC, né? Esse também era um super calculadora, que tinha, 15 mil válvulas e mais de 20 mil relés, e era tipo um rival do ENIAC na época, né? Do tamanho e do propósito. E aí depois o Thomas Watson Jr. assumiu, né, em início dos anos 50, e moveu de vez para o processamento eletrônico total, né, digital. E aí veio o 701, que foi a primeira máquina da IBM feita em grande escala e totalmente eletrônica. E aí logo em seguida vieram os equipamentos de armazenamento, né, de discos e fita. E aí depois chegaram a família dos mainframes, logo no final da década de 50 e 60, 1401, 360 e veio embora. E aí a IBM foi realmente sinônimo de computador nos anos 60 e 70 na dor de braçada, assim como fez, né, no início da era da tabulação. Era a Branca de Neve e os 7 Anões, né? Branca de Neve e os 7 Anões. O grupo, na verdade, o pessoal chamava de Bunch, né, que é Boros, Univac, NCR, Control Data e Honeywell. Esse foi o primeiro Bunch, os primeiros concorrentes. Aquele NCR foi aquela empresa do qual ele roubou o primeiro executivo lá no século XIX, né? No início do século XX. Inclusive ainda existe, né? A NCR ainda existe. Ela deixou de existir, ela foi colonizada pela AT&T, depois declarou sua independência, né? Viva a Revolução. E você fez isso mesmo? Fiz. E ela existe até hoje como uma entidade independente. Ela adotou o nome de uma das empresas que ela adquiriu lá. Qual é o nome mesmo? Eu peguei agora e esqueci. Um nome maluco que começa com V que eu nunca vi na minha vida. É só procurar NCR que Voyix. NCR Voyix. Que raios é Voyix? Aí ele tá complicando mais, Rogerinho. A NCR ficou acho que uns 5 anos só com a AT&T. Compraram no início dos anos 90 e depois largaram por pouco tempo. Mas esse era do grupo dos grandes concorrentes da época de mainframe. Mas assim, eles estavam, do ponto de vista certo, bem atrás. E aquela história, já conversei com vários gerentes de informática de empresa, e era aquela máxima. Ninguém nunca foi mandado embora por comprar computador da IBM. Essa era uma máxima do mercado daquela época. Então, você é um CIO, compra IBM, faz, todo mundo faz, não inventa, né? Assim, ninguém nunca foi mandado embora por comprar da IBM. Bom, essa era a mantra do mercado da época. Esse mantra sobreviveu até muito depois do que faria sentido ele ainda estar em efeito, né? Pelo menos na parte de microcomputadores. Agora, sim, a galera antiga vai ficando na cabeça isso. Mas fala. Só uma coisa, sabe? Você tinha falado do primeiro presidente da IBM, quando você me contou essa história, você comentou como é que tá a situação. Hoje em dia ele é referenciado na história da IBM, né? Ele é referenciado, tem um auditório da IBM, quer dizer, a sede da IBM, se você procurar no CNPJ da IBM, a sede da IBM é aqui no Rio, né? Inclusive no endereço interno nosso, de envelope, que a gente manda um malote interno, né? O Giovanni vai lembrar disso. Sempre as duas iniciais do prédio e o andar. TU09, quer dizer, o 9º andar do prédio da Tutóia. E assim vai. Não é Thomas Watson, não? Concordo. Não. É o nome do prédio da Tutóia. E aí era assim, né? Presidente
Presidente Vargas, tinham 2 prédios, 2 torres na Presidente Vargas, então VA e AVB. Então eu trabalhei, por exemplo, no VB10, Presidente Vargas, prédio B, 10º andar. O único que não era assim era o da Pasteur, que era MA de matrícula, MA1, MA2 e MA10. Então, quando a IBM mudou, vamos dizer assim, a diretoria para São Paulo, porque se aproximou muito dos bancos, e os bancos estão todos lá, e aí quis ficar por lá, né? Então hoje a matriz da IBM é São Paulo, mas o CNPJ está inscrito na Juscerge aqui no Rio de Janeiro. Mas tá lá a sede da IBM. E na sede da IBM, que é na Tutóia, tem um auditório enorme lá no primeiro andar, e o nome do auditório é Auditório Valentim Bolsas, homenagem a ele. Quando a IBM fez 100 anos de Brasil, 2017, fez um grande evento, tal, homenageando ele, tudo. Engraçado que a família dele nem sabia muito dessa história pregressa dele, assim, a família que tá agora, né, que ele faleceu tem bastante tempo, hoje tá na geração aí de bisnetos, e o pessoal nem lembra, sabia muito que o avô basicamente trouxe a IBM pro Brasil. Sabia que tinha trabalhado na IBM, foi executivo da IBM, não trouxe a IBM, por exemplo, só mudou os rumos do negócio da IBM para fazer serviço, e enfim, foi bem mais influente do que até as pessoas da família dele poderiam saber. Tem um pequeno museu no TR da Tutóia, antes da entrada desse auditório, tem um pequeno museu com várias máquinas. Tem uma tabuladora de cartão lá, tem um 1401, tem uns PCs, não tem um PC Júnior, mas tem outro. Tem muita coisa, se fosse fazer um museu, vai ser um prédio inteiro. De Hortolândia tem umas coisinhas lá, mas é um perfurador de cartão, mas nada muito grande, inclusive, então não é nem uma área de exposição, é mais um espaço sendo ocupado numa área vazia do corredor. Eu já fui em alguns prédios da IBM por aí, sempre tem uma coisinha ou outra nas entradas, recepções, no café, assim, você vê um... Esse acho que eles dão muito foco para as unidades de disco, que eu acho que ali em Hortolândia foi onde realmente eram fabricados os HDs da... Isso, ali já foi uma fábrica, chamada Fábrica de Sumaré, antes de se chamar Hortolândia, fizeram um plebiscito e resolveram mudar o nome de Sumaré para Hortolândia. Não, o distrito se emancipou e virou Hortolândia. Sumaré ainda existe do... mas eu achei que tinha sido eleição, escolheram ficar em Hortolândia com esse nome. Então, retiro o que disse. Mas enfim, era Sumaré, e ali era fabricação de algumas coisas, como por exemplo disco, alguns modelos de terminal e tal, porque aí era da época da reserva de mercado, você produzia aqui, tinha benefícios, né, fiscais, autorizações, passava a contar, né, se fabricasse as coisas aqui. Então teve muita coisa que foi produzida aqui. E tinha uma fábrica que acho que ficava perto da Dutra, na altura da Pavuna, na altura do viaduto, inclusive. O pessoal chamava de K2, quilômetro 2 da Dutra, no iníciozinho da Dutra, saindo da linha vermelha, tava logo ali na esquerda, o pessoal chamava de K2. Na verdade era... Montanha, não, né? Não ficava no Nepal, não. Eu entendi errado, então. Não. Na verdade, ali era um grande depósito, estava meio caminho entre Rio e São Paulo, na Dutra, então ali se armazenava as coisas que saía de uma fábrica para outra, para os clientes, muito estoque de peças de manutenção. Ali eu acho que nunca chegou a ter fábrica, não, era mais grandes galpões de estoque mesmo. Eu cheguei lá algumas vezes também, vi um mundaréu de máquinas, terminais 3278, que infelizmente foram todos para quebra. Quando terminava o contrato com o cliente, que ele retornava as máquinas não podiam ter outro destino senão a quebra. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Para poder ter o benefício fiscal da reciclagem, não sei o que, tal. Eu vi aqueles 3278 tudo sendo desmontado para aproveitar circuito, peças. Que merda! Essas histórias e dá aquela dor no coração. Aquele aperto, assim, dá até uma palpitação, né? Parece uma sensação parecida de quando o Talibã explodiu aquelas estátuas de Buda. Que merda. Que merda, hein? Não, por aí. Agora, eu finalmente consegui arrumar um 3278 para um projeto, mas aí ele era para estar aqui, mas eu acabei cedendo ele para um amigo que tá muito mega desesperado por um. Ele quer fazer um projeto. Não, é outro mais maluco. Mais maluco? Se é que isso é possível. Ele é mais maluco porque ele tá nos Estados Unidos. Acredito que eu mandei um 3278 para lá. Lá tem mais espaço para maluquice. Lá nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Lá é impossível arrumar um 3278, ele falou. Impossível. Primeiro que teve muito menos que aqui no Brasil, eu acho. Segundo que esse processo de substituição dos mainframe por outras coisas começou antes lá. Então basicamente não sobrou nenhum. Quando aparece um no eBay da vida é para lá de $5.000, ele falou. E aí quando eu falei para ele que eu arrumei um num ferro velho aqui em Recife, né, na verdade um olheiro meu lá em Pernambuco passou por um ferro velho, achou, falou, cara, tem um troço que acho que você vai querer. Tem olheiros para pescar coisa pra ele. Ele é um conglomerado de colecionismo reto. Mano, tu é um guerreiro. Que isso, meu irmão. O negócio é profissional. Aliás, o Franklin gostaria de avisar apenas que ele é normal. Sei. A gente vai acreditar. O médico falou pra não contrariar. Exatamente. Bom, Frank, tá bom, a gente vai acreditar. E aí esse olheiro meu achou isso num ferro velho em Recife e eu consegui pegar. O Antônio Pereira, que lá da Paraíba, quando veio da Paraíba pro Rio, ele vinha uma vez ao ano, 2 vezes ao ano aqui pra pegar coisa, que lá ele disse que é muito ruim de arrumar coisa. Quando ele veio, ele trouxe pra mim e aí eu dei umas coisinhas pra ele quando ele chegou aqui. E aí fiquei com um 3278. E quando esse amigo meu soube, ficou desesperado. Falei, tá bom, cara, eu mando pra você. Aí eu fui lá na United Cargo, botei o troço lá dentro e mandei pros Estados Unidos. Ele pegou lá em Dallas,
onde ele mora. E ele tá com um projeto agora de pegar o 3278, que é um terminal que só falaria com a controladora de terminal, 3174. Então hoje tem né? Isso, aquele o lindão clássico, né? Cabeção. E aí ele tem um projeto de uma emuladora de terminal 3174 que roda num Raspberry Pizinho. E então ela engana ele achando que tá falando com a controladora de terminal. E ela conecta num PCzinho qualquer rodando um emulador de mainframe, né? O Arquent, é um emulador de MVS, de VM, de ZOS, todo o sistema profissional de mainframe. E daí você roda isso num PC, aí ele conecta. Tem um mainframe legítimo? Esse cara que capturou o 3278, ele não tem um mainframe legítimo pra ligar? Não. Todo espaço que ele tinha, ele ia com pouco terminal. Botar o mainframe, o buraco é mais em cima. O Juan, ele não é o Zag Electric, tá? Não te conta. Até o Dave Plummer já ultrapassou ele essa altura do campeonato. Periga daqui a pouco o Adrian Black ultrapassar também, em termos de insanidade. Eu acabei arrumando um outro terminal pra mim, que é um chamado 3274, que é o Info Window, que ele é menorzinho, tem um teclado tipo Model M nele, só que eu ainda não vi o projeto de ligar ele numa microcontroladorazinha que simula uma controladora de terminal. Eu só vi isso pro 3278. Esse que parece um monitor de PS2, né? Isso, ele tem a mesma carinha do monitor de PS2, né? 3472 Info Window. Eu lembro dele da época da caixa. Se você olhar ele assim, o teclado e um PS2 VGA com o teclado é quase a mesma coisa. Bem me aproveitou. Uma vez eu estava na universidade, o laboratório que eu fazia estágio, fazia iniciação, tudo, tinha que fazer obra, a gente teve que tirar, tinha um 3270 lá. A gente teve que tirar o 3270. Era um 3 para puxar a mesa, levar a mesa com 3270. Que treco pesado. Te contar. Eu pesei ele para poder mandar, né? Foi 60 quilos. Ganhou daquele PVM de 20 polegadas que o nosso amigo Alfredo Fredon comprou, né? Que eram uns 40, 42. Ganhou. Só para seguir na escala, esse é o peso de um no-break de hack, daqueles que a PC vendia. Pesava em torno de 60 quilos. A diferença é que ele tinha um monte de bateria lá dentro, fazia ele ficar pesado. E ele chegou direitinho e tá funcionando. Ele tá agora mandando ver no projeto lá, assim que tiver rodando o VM, ele vai me mandar. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar. Vamos voltar agora pra pauta? Vamos voltar pra pauta dos mainframes? Vamos lá. Só dar uns boa tarde pro Érico, daqui, Sega Saturno Mania BR, deu um bom dia, passou por aqui, deu um boa tarde pra gente. Aqui, já volto, o Franklin, é claro, que contou a piada da semana, né? Tá aí embaixo, né? Ele é normal. Pode ler embaixo. Aí pode ler embaixo, que ele tá dizendo que ele é normal. Obviamente, o Augusto Bafo manifestou-se assim, a opinião dele a respeito dessa afirmação. Então não é... O Érico tá querendo mostrar link, a imagem, ou queremos conteúdo, manda aí. Manda aí o conteúdo, manda aí. Só não manda nudes, pode mandar estamos imagem. Ao vivo, não vamos conseguir cortar. Porque eu tinha separado um livro, só que ficou um pouco longe, eu fui pegar antes de mais nada. Esse aqui é o livro que a IBM fez quando fez 75 anos do Brasil, em 92, no ano que eu entrei. Ele tem bastante fotos antigas da época, aqui a galera da IBM, da primeira fábrica lá, encontrando, que é a fábrica dos fãs perfurados. E depois tem várias fotos clássicas aqui, né, da IBM também, do pessoal colocado junto. Eu não sei se esse livro tem PDF não, mas será uma boa escanear. Ele tem umas fotos muito maneiras. Tem verdade. Se não tiver, manda pro Datasete. Seria interessante. Aqui uma propaganda da CTR. Com as tabuladoras, as máquinas de relógio, né? Com as máquinas relógio vovô, olha. Fatiador de frios, de presunto, de queijo. A IBM também se orgulha de ter sido as primeiras empresas a contratar mulheres para trabalhar e também profissionais afro-americanos e também veteranos de guerra. Veterano da Primeira Guerra, muitos deles vieram trabalhar na IBM. Inclusive, isso foi coisa dos Watson, né? Tanto o Watson Sênior quanto o Júnior, eles criaram todo um processo de política social dentro da empresa, né? De salário igual, bolsa de estudo. Isso bem antes das leis. Olha aqui, o pessoal do serviço de suporte era na bicicleta. ia consertar as paradas lá. É um livro bem icônico, assim, com imagens bem legais, tem a parte que chega nos computadores, tem as máquinas de escrever, fala muito do projeto da NASA,
NASA, que a IBM ajudou muito no projeto da NASA, especialmente no projeto Apollo. Se você vai hoje no museu lá da NASA, na sala de controle, você vai ver várias coisas da IBM, tem várias fotos clássicas da NASA com pessoas da IBM na sala, né? Naquele filme lá do Apollo 13, você vê isso. E antes até de trabalhar no projeto do Apollo 13, a IBM teve uma participação grande no projeto chamado SAGE, né? Aquele supercomputador, não sei se já falaram sobre ele. Ele basicamente foi a entrada da IBM para o mundo dos mainframes. Eu posso compartilhar a slide? Pode, só não sei como. O Ricardo, que sabe um pouco mais do que eu disso daqui, mas não... Tem um botãozinho de apresentar. Se eu tenho, você deve ter um apresentar, mas eu acho que você joga na tela, joga em tela cheia e clica em apresentar. Aí você vai... Acho que você tem que subir o arquivo. Você pode compartilhar a tela também. Vê se vocês conseguem ver aqui. Eu vou adicionar você. Vou adicionar ao palco. Pronto. Tá aparecendo a Guerra Fria aí? Tá. Sim. Isso. Então, beleza. Então, na época da Guerra Fria, ou seja, finada a Guerra Mundial, começou uma Guerra Fria. E aí começou um festival de bomba atômica, né? Além daquelas que jogaram no Japão, foi teste pra lá e teste pra cá, dos dois lados. Então, cada vez eram bombas maiores, lançadas por aviões maiores, chamados bombardeiros gigantes. E aí você tinha a linha B-29, 30 e tantos, B-52 de um lado e os Tupolev do outro. E a brincadeira estava indo nesse sentido. Então, tinha que se proteger desses ataques. E a ideia foi, então, criar um sistema chamado Semi-Automated Ground Environment, o SAGE, nos Estados Unidos, que era uma rede de defesa aérea contra a ameaça que eram os aviões inimigos. Então, quando detectava um bombardeiro desse chegando, isso disparava alertas e disparava a defesa. O computador que processava isso ficava em prédios imensos, tipo esse daí, dá para ver o tamanho do prédio, né? Esse é tipo um CPD construído para o projeto. E o computador que ficava aí dentro, o sistema SAGE, né? Ele tinha eram 24 centros de operação desses gigantes, cada um deles com mais ou menos 100 pessoas. Aí você vê uma tela mais ou menos da sala de controle, que era esse ambiente, né? E no fundo eles tinham, assim, vários andares de máquina. Então era com alta disponibilidade, tinha 2 computadores gigantes, né? Com vários módulos, né? De armazenamento, memória e tudo. E foi a IBM que fez isso. E esse sistema, quando ele ficou pronto em 62, ele já nasceu obsoleto. Em 62, bombas já não eram mais largadas por aviões, e sim por mísseis balísticos intercontinentais, contra os quais esse sistema era obsoleto, que ele era próprio para detectar aviões, né? Mas, apesar de, quando ter ficado pronto, ter ficado obsoleto, ele trouxe um monte de inovação na década de 50, que foram criados, e até a década de 60, quando foi implementado, que foram, por exemplo, multiprocessamento, sistema de time sharing, memória de núcleo magnético, usar modem para fazer transmissão de dados entre os vários centros, banco de dados em tempo real, terminal gráfico interativo, Lightpen, as redes de comunicação de dados começaram aí, correção de erros, buferização de I/O. A própria disciplina da engenharia do software começou aí. Foram 500 mil linhas de código do software para fazer isso. E além das noções de alta disponibilidade. Ou seja, isso daí basicamente abasteceu a indústria de informática que veio ao longo dos anos 60 e deu no que deu. Né? Ou seja, basicamente aí que foi a virada, vamos dizer assim, para você fazer sistemas de grande porte, de mainframe com muita tecnologia. Então, basicamente, a IBM trabalhou nesses projetos todos aí, além de ter feito a máquina, o ANFSQ, que era a máquina que suportava esse SAGE, funcionar. Então, eu só queria falar. E também queria falar que depois veio a ameaça, né, do Sputnik, que deu origem à ARPANET, e na ARPANET teve uma máquina IBM também, um sistema 360 da Universidade de Santa Bárbara. Esses são os primeiros nós da internet original, a ARPANET, tinha 4 computadores diferentes, 2 Sigmas e um Digital, né? SDS é o que veio a ser depois da Xerox. E tinha um IBMzinho lá também, um 360 modelo 75. E aí, justamente, esse modelo, ele era da família, né? O SDS não era parte do Bunch, ele era parte dos 7 anões? Ele era parte dos 7 anões, bem lembrado. Porque, na verdade, essa turma aí, ela veio depois, né? A Digital e tal, a SDS, veio depois. Aí foram os 7 anões. O Bunch, anos 50. O Bunch foi a primeira geração. Depois eu vou pegar. É porque a Digital foi pros Mini, né? Você sempre trabalhou com Mini. Isso, então aí já foi a segunda geração. Teve, na verdade, várias gerações de concorrentes. Eu me lembro também da Gangue dos 9, na época dos PCs, né? Quando a IBM tinha o IBM PC, que todo mundo copiou, depois veio o PS2, com a arquitetura microcanal, aí teve a concorrência pesada nos anos 90, da chamada Gangue dos 9, que era a Compaq, a ST Research, Epson, HP, NEC, Olivetti, Tandy, Wise e Zenith. Uau! Acho que basicamente quase todo mundo desapareceu do mercado aí, tirando a HP e a Epson, mas eles estão mais com impressora, eu diria. Eu cometi um engano. Os outros 2 anões faltantes eram a GE e a RCA. GE e RCA. Só uma coisa, o Érico está dizendo que ele tem alguns manuais do Cid 360 que ele herdou de um irmão. Ah, que legal. Queremos! Cuidado que vai ter gente querendo. Ó, você já ouviu, Érico, eu só apenas divulgo. Depois saiu, vai ter gente aí querendo ter acesso a esses manuais, hein? Tipo da coisa que você não pode falar muito por aqui. O sistema 360, ele foi um grande
grande divisor, né, de águas na história da IBM. A IBM, ela tinha vários mainframes, né, quando teve 600, a linha 650, a linha 700, 1401, sabe. Antes de pegar essa parte, vamos pegar a parte introdutória que a gente já pulou, a gente pode seguir com 360. A gente vai chegar no 360, vamos falar. Com certeza. Porque esse cara tem história. Antes disso, eu te falar um outro livro aqui, ó. Você falou que IBM era sinônimo de computador, a IBM chegou a fazer um dicionário de computador sobre informática, né? Tem mais de 18 mil entradas sobre esse assunto. Então isso aqui era tipo uma publicação interna que depois passou a ser vendida a largura do bicho, né? Procura esse teu verbete Macintosh. Não foi editado pelo tiozinho do Minix, não. Mas fala aí, você ia falar alguma coisa. Olha lá, vamos seguir aqui. Como bem diz o Robert Klingley, lá no Declínio e Queda da IBM, do livro dele, ele é bem interessante, por sinal, ele fala que a IBM não criou o computador, né? Ela definiu o que era o computador. Aí ele até associa, ele fala, assim como a Levis não criou a calça jeans, mas ela definiu que é uma calça jeans. A gente pode começar com a série 700. Eu tô vendo esse livro aqui, ele é dos anos 90, ele não cita Macintosh. Aí. Não precisa. Não, é igual o livro do Minix, que tem mais 7 referências de Windows e 2 de Linux. A série 700, eu tinha separado aqui. Foi alguém? Ih, quem caiu? A ninguém, não, só o Ricardo. Na verdade, eu esqueci o outro livro, mas depois eu pego. É um livro só sobre mainframes que eu tenho aqui. Ele fala, né, da série 700, depois da série 7000. Mas eles foram importantes porque também foram marcos, né, do desenvolvimento dos computadores. Então, por exemplo, o 701 tinha um apelido de Electronic Data Processing Machine. Ele, na verdade, foi o primeiro máquina da IBM comercialmente disponível. E foi justamente em 52 quando o Thomas Watson Jr., né, assumiu a empresa. Né, e ele era competidor do Univac. Né, a gente teve no final da década de 40, né, o ENIAC, depois o Univac e tal. E a IBM, que tinha alguns computadores até então, mas eram computadores enormes feitos sob encomenda para a universidade, para um departamento de defesa e tal. Então o 701 foi o primeiro a ser produzido, vamos dizer assim, em escala comercial e vender em linha tradicional para vários clientes. Não era uma coisa encomendada para um cliente. Ele é baseado no IAS, da Universidade de Princeton, e foi desenvolvido pelo Jair Haddad e o Nathaniel Rochas, né, que eram da própria IBM. Isso. Esse projeto da máquina chamada IAS, né, foi junto com a Universidade de Princeton, né, que a IBM já tinha alguns projetos. De Princeton, se não me engano, é onde o John von Neumann trabalhava também. Foi lá que ele fez as concepções do modelo de computação que a gente conhece e tal. Isso, ele é professor lá. E ali que começaram esses primeiros projetos de implementação prática de arquitetura teórica que o John Neumann criou. E aí a IBM trabalhou nesse projeto e pegou esse conhecimento, então, e criou, né, a família 700. 701 foi o primeiro, tal. Depois ela foi para a família 7000, que foi já máquinas maiores, e basicamente essa linha definiu os anos 50 e 60 na IBM. O início dos anos 60. Porque achei curioso. Em 74 veio o 360. O 702, né, que ele usava tubo de Williams como memória, só que parece que a coisa não deu muito certo e eles acabaram realmente adotando também a memória de núcleo magnético no modelo seguinte. Na verdade, o 702 praticamente nem vendeu. Ele deu problema no início, o pessoal já tirou ele fora. 703 até onde eu tenho nem existiu. E aí veio o 704, e já em 54 e tal. Ele tinha toda a lógica, ainda era de válvulas, e tinha essas memórias de núcleo magnético, em vez de usar esses tubos aí para fazer armazenamento. Mas tinha capacidade de processamento de ponto flutuante, ele era, por dizer, 36 bits. As instruções eram de 36 bits. Eu acho curioso esse tubo de Williams, que literalmente era uma televisão que você usava para armazenar a coisa, né? Você via lá o que tinha na memória. Ou para depurar, inclusive. O grande lance dele foi ali que foi desenvolvido o Fortran, a linguagem Fortran, e o Lisp também, para a linguagem de processamento de listas, né? Foi muito usado nos primórdios da IA. Então, o pessoal fala muito de IA agora, mas lá atrás o pessoal usava Lisp para fazer algoritmos, né? Aplicações de inteligência artificial, não de modelo de inteligência artificial, de modelo estatístico como é machine learning agora, mas de processamento simbólico, como se chamava o Lisp, o tipo de programação Lisp. Ele foi bem icônico por isso, que ele foi a base do ambiente de desenvolvimento do mainframe. Em 50... e ele também apareceu no 2001, né? Tem uns computadores que aparecem no 2001, é o 704. Eu ia comentar que em 58 a IBM lançou o 70, né? Que foi o primeiro totalmente industrializado. E foi anunciado o 705, né? Ele foi anunciado como o substituto do 705, mas ele era compatível com o 650. Da família anterior. E aí tive que rodar um simulador, aí no final das contas a IBM preferiu realmente fazer o 7080, né? E realmente é compatível com o 705. Eu achei isso bem curioso, esse código de numeração, né? Até induzia o pessoal até o erro, né? E vai ver o IBM 650 em 54. Essas famílias todas, elas eram parcialmente compatíveis entre si, sempre tinha uma dificuldade, às vezes, de portar aplicações de um lado para o outro, mesmo periféricos, né? Tentavam manter esse conceito, mas
fazer qualquer outro modelo que surgia, ele acabava trazendo incompatibilidade. Então, a ideia da IBM, agora pulando para a geração seguinte do 360, vai acabar com isso. Ele é literalmente o conceito de família, né? Então, você tem um conjunto grande de máquinas que você pode fazer no upgrade, pode ir aproveitando software, hardware, periféricos e tal, dentro de um conceito de família que foi a ideia do 360. Que foi para acabar com essa salada. Que antes do 350, inclusive o livro do Donald Knuth é literalmente dedicado a esse computador. Eu achei muito engraçado isso, é um livro dedicado ao computador. O primeiro disco magnético, né, em uso, e o 1400, que foi um sucesso, e por ter sido um sucesso, ele acabou vendo um problema, né? Exato. Você falou agora do disco magnético, né? O IBM criou a máquina. Isso, o Random Access Memory, porque antes você, para acessar qualquer informação numa fita, é acesso sequencial. Você tem que passar pela fita toda para chegar na informação que está no final da fita. O acesso do disco, como a gente sabe, ele é, né, feito em qualquer ponto do disco, e chamaram isso de Random Access Memory. Na memória de tambor, o acesso também era randômico, só que um pouquinho mais precário, né? No drum memory. Sim, exato. Era mais trambolho também. E aí, o legal é que esses discos do Hamac, né, depois virou basicamente a norma, né? Todo mundo passou a ter disco magnético como periférico de armazenamento de dados dos computadores. E depois eles vieram a ser chamados de Winchester, lá na frente. Aí tem uma história interessante sobre isso, de que os primeiros discos magnéticos comercialmente disponíveis para vários modelos de mainframe eram o IBM 3030. Essa é uma das histórias que eu ouvi. E que justamente americano adora uma arma, né? E você tinha um rifle Winchester, cano duplo 3030, que também tinha esse nome, esse apelido. Aí o pessoal fez logo a associação do Trabuco com o HD, e daí HD virou sinônimo de Winchester. Essa é a história que eu ouvi. Inclusive, durante muito tempo, até no Brasil, durou um bom tempo o termo Winchester para HD, né? Não, e até hoje muita gente chama folha de pagamento de Olerite, por causa do alemão, né, que fazia o processamento de folha de pagamento de muitas empresas no mundo, inclusive no Brasil, de Olerite. Eu acho que o pessoal usa esse nome mais pro individual. Chegou o meu... contra-cheque. Em São Paulês, contra-cheque é Olerite. Isso, por conta do processamento de dados em cartões perfurados das folhas de pagamento das empresas por décadas no Brasil. Inclusive já o portuguesado, que é Olerite. Olerite, isso mesmo. Pode, inclusive, achar lugares quando o pessoal pede documentação, você conta lá, o Olerite atualizado. Então, isso já é uma palavra da língua portuguesa. Pequeno parênteses, o livro, o Dictionary of Computing, que você mostrou da IBM, tinha um exemplar disponível na estante virtual e eu acabei de comprar. Mas vocês, amigos ouvintes, podem comprar na IB Books, que é um sebo americano, você pode comprar. É a estante virtual de lá. O problema é que o frete para um livro desse tamanho é em torno de R$170. Fala, Rô, bem feito para vocês que não compraram antes. Certa resposta. Deixa eu pegar o meu livro de mainframe que eu acabei deixando ali, peraí, já volto. Tá bom. O Manuel tá dizendo aí, Juan viciado, né? Não posso negar. Quem gostar de mim gosta, quem não gostar, acabou. Eu tinha comentado que o negócio do 1401, ele, por ter sido um sucesso, ele acabou sendo um problema, é porque ele vendeu muito, mas ele era tipo uma máquina muito, muito limitada. Né? Você exauria a máquina, os recursos da máquina. E todo mundo queria usar o 1401. O imprevisto, o que a IBM não previu, tava falando sobre o 1401 aqui, sabe? O que a IBM não previu, que uma máquina barata e limitada fosse uma coisa tão útil para tanta gente. Exato. E aí aquela coisa, virou um dilema, né? O cara que tinha um parque de 1401, o que ele podia fazer? Ele podia comprar um novo da IBM e portar o software todo de novo, ele podia comprar um novo de outro fabricante, ia ter problema, ou ele podia ter que replicar a equipe dele inteira e comprar mais um SESC de 1401. Esse é o livro que eu tô falando aqui, é esse aqui. IBM Mainframe. Ele foca mais na arquitetura do 360 em diante, mas ele tem uma pagininha aqui, não sei se dá pra ler. Aí chega uma parte. Das características de cada um. Das famílias, né? Aí ele cita aí as famílias 1401 e tal. Deixa eu ver aqui. Eu prometo não abrir a aba da estante virtual desta vez, tá? Mentira! Tá bom. E aí depois ele cai dentro da explicação da arquitetura 360, 370, 390, até agora mais recente. Até Z. Pô, a gente sem o Ricardo aqui não tá podendo destacar comentários, aí estão saindo umas pérolas aí. A gente não pode, não? Quer dizer, eu tô tentando, sei lá, clicar no comentário, nada acontece, feijoada. Tá. Não, aqui só acontece o do browser. Voltando a esse lance do 1401, né, isso acabou gerando um problema, e gerou problemas internos das equipes de desenvolvimento, uma brigando
com a outra, quem seria a ganhadora ia virar tipo, o mercado padrão da empresa. Até que veio, né, para a década de 60, o projeto 360, que inclusive gerou esse livro aqui, né? Entre outras coisas. Esse livro aí é bem interessante, do Dux, né? O projeto estava atrasado e foi quando ele descobriu que se botasse mais pessoas no projeto, ele ia ficar mais atrasado ainda. A entropia, botando mais cabeça para ficar batendo cabeça lá nos chips. Isso, inclusive, eu penso hoje, você tem uma equipe de 100 caras trabalhando, daqui a pouco você tem que... vamos botar mais 100 caras. Hoje, já percebi que é problema, né? 100 novos caras, tem que arrumar um lugar para os caras sentar, 100 máquinas para configurar, liberar acesso aos caras, explicar o que está acontecendo. Pronto, foi um meio nesse processo. É verdade. Mas a IBM, quando lançou o 360, né, ela basicamente botou todas as fichas que ela tinha de caixa de dinheiro na empresa para desenvolver essa arquitetura de computadores no conceito de família e tudo mais, né? Então, era tipo, vai ao racha. Se esse negócio não tivesse dado certo, né, realmente a gente teria tido talvez ali o fim da IBM, mas... Estaria falando de outra coisa hoje. Estaria falando de outra coisa, exatamente, né? Mas realmente deu certo, assim, foi uma coisa que pegou bem no mercado. Dos clientes compraram a ideia de ter famílias de computadores compatíveis entre si e foram inovando e mudando, fazendo upgrade nas máquinas sem perder a compatibilidade de software, que era o principal medo, né? Você poder continuar rodando. Tanto que até hoje o ZOS roda a aplicação 6 dos anos 60. Eu ia falar que até hoje o Windows 11 roda programa de Windows 95. O que é, Gelinho? O conceito de... Banco tá preso a aplicações de 20, 30 anos de existência. Quem tá nesse negócio de precisar prolongar a vida de aplicações feitas 40, 50 anos atrás são os bancos. Sim, com certeza. Tem um episódio interessante na época do lançamento do mainframe, que é o seguinte, eu vou botar aqui. Quando a IBM estava lançando a família 360, apostando tudo nisso, algo aconteceu. E teve um outro projeto derivado daquela iniciativa de fortalecimento tecnológico contra os russos, chamado Projeto MAC, né, que recebeu altas granas do governo para fazer um supercomputador também. E era uma máquina que também queria rodar um sistema operacional chamado CTSS, um computador... MACH? MAC, Multiple Access Computer. Tá vendo a tela, não? Não apareceu. Clica no apresentar e ele aparece. Presente, slides, não é slide. Presente, share screen. Isso. Share screen, select screen, allow. Oi? Chongas. E eu acho que o Ricardo não tá aqui, todo mundo perdeu esse privilégio. Ele tá dizendo que todo mundo pode ver você. Ele mostra a minha tela como sendo a tela que vocês estivessem vendo. Eu só estou vendo vocês. Um do lado do outro, 3, né? Antes eu via... Isso é acessível pela internet ou é um arquivo na tua máquina? Não, é um arquivo na minha máquina. Vou dar um stop screen. Eu clico aqui em presente, ele diz que vai deixar, mas na prática não deixa. Se eu botar assim, tire screen, deixa eu ver. Vocês conseguem ver alguma coisa? Você deu uma piscada rápida e nada. Nada, então realmente não está entrando o compartilhamento. Será que é só o Ricardo para autorizar isso? Pode ser algo parecido. Pode parecer um prompt. Olha só, eu vou tentar pegar uma coisa inocente aqui. Meu Deus. Mas o que eu queria dizer era o seguinte: existiu esse projeto MAC, que recebeu uma grana preta do governo lá no MIT para fazer um supercomputador para uso compartilhado. E esse projeto tinha um sistema operacional chamado CTSS, que foi desenvolvido para o 7094, da família 7000 da IBM. Ou seja, o pessoal da ciência da computação do MIT fez um sistema operacional não IBM para um computador IBM. Um sistema operacional para uso compartilhado, né? E quando minha tela? Não. Também não. Então é isso, depende de autorização e caramba, eu vou dar uma cutucada lá no Ricardo. Não, tudo bem. Viramos aquelas crianças que não têm a chave de casa. E aí, o que aconteceu? Dentro desse projeto MAC, foi criado o projeto do Multics, aquele sistema que veio da origem ao Unix. Então, quando foi chamada as empresas para participar, a IBM até foi convidada, mas ela falou, não, olha só, eu estou com foco no sistema 360, a gente está falando de 1963, 64, ou seja, bem no auge do projeto 360 do lançamento dele. Então a IBM meio que declinou, e quem entrou foi a GE. A GE estava querendo, assim, se firmar no mercado de computadores, e queria lançar o seu computador GE com um sistema operacional Multics, que era parte desse projeto. Então ela queria que a nova máquina da GE trouxesse esse Multics como sendo o seu sistema. A Bell Labs também entrou no projeto. Ela queria, na verdade, também um sistema para usar nas suas máquinas, e o próprio pessoal do MIT. Então entrou o pessoal do MIT, o pessoal da GE e o pessoal da Bell. E aí eles começaram a desenvolver o que veio a ser o Multics, que depois deu no Unix, né? Só que quando a IBM percebeu que, primeiro que já estava de cara
perdendo dois clientes importantes. O MIT, que era um tradicional comprador de máquinas IBM, e a própria Bell. A Bell usava muita máquina IBM também. E a GE estava entrando no mercado e já poderia virar uma ameaça com esse novo sistema que já era time sharing e tudo mais. O sistema da IBM não era. E então aí, acendeu um alerta vermelho na IBM, tipo, gente, a gente está apostando todas as fichas aqui no nosso família 360 com o sistema operacional dele. Vamos ter que dar um gás aí, né, para fazer esse sistema operacional ficar bom. E aí com isso, a IBM lançou vários aprimoramentos dos seus sistemas operacionais da sua família de mainframe. Começando com o 360 modelo 67, que tinha um sistema operacional chamado TSS, depois passou a ser o CP67, que depois virou CMS, e o CP-CMS virou o VM370 e depois o ZVM hoje. Nessa brincadeira surgiu o DOS 360, que estamos usando um disco, e hoje virou o ZVSE. E o OS 360 MVT, que era também para ser time share, que virou depois o MVS 370, depois virou o OS 390, que é o ZOS hoje. Então, na verdade, estão três sistemas operacionais hoje, o ZOS, o ZVSE e o ZVM, todos três têm raízes lá nos anos de lançamento do 360, e muito do desenvolvimento dele foi estimulado pela ameaça que o Unix, de certa forma, né, o Multics, estava representando quando foi lançado meio que o tempo que a família 360. Ou seja, um empurrãozinho é sempre bom, né? Você ter do concorrente para correr atrás e fazer o seu tá bom, para não perder. Se eu não estou enganado, quem estava na GE na época desse projeto aí era o pai do Spielberg. Pode ser. É uma coisa bem curiosa. É uma coisa bem curiosa. Ricardo, você tem como... Eu tentei fazer um share aqui, não rolou. Você tem alguma autorização para dar aí? Para poder permitir o share? No princípio não há necessidade de você abrir o... Agora vai adicionar o palco. Pronto, agora eu adicionei. Apareceu? Apareceu. Ah, tá vendo? Pronto. Então aqui vi a reação da IBM. Só para... É porque, assim, para quem não sabe, é que eu não tinha almoçado. Aí eu tive que dar uma pasada para poder botar alguma coisa no estômago. Já tava batendo ferro com ferro. Já tava com fome. Viu como é bom ter reservas? Eu não tenho esse problema, ó. Tudo isso? Então, mas aí na linha de baixo está a evolução dos sistemas operacionais da IBM, né, do CP-CMS até o ZVM de hoje, do DOS 360 até o ZVSE de hoje, e o OS 360 MVT até o ZOS de hoje. E muito do que se desenvolveu lá atrás foi uma resposta ao que o Multics e o Unix estavam se tornando aí como potenciais ameaças. A IBM foi comprado pelo Zorro, né? Agora tudo é Z. Esse Z vem de Zero Downtime. A ideia de ter um sistema que não para. E realmente, assim, eu tive vários clientes que tem mainframe que o cara não dá boot há 40 anos. Ele troca de processador, e troca de memória, e troca de disco com a máquina funcionando. Abre lá, tira um processador, mete outro e vai embora. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O último boot que deu já se aposentou, não tá mais na empresa. E o cara não sabe a senha da bicha, por isso que ele não pode dar boot. Tem essa. Esse Z aí é de Zero Downtime. E deve ter uns 8 geradores redundantes, né? Esses caras dos 40 anos, né? Ah, sim. Que faltas de luz com certeza aconteceram, e aconteceram prolongadas, e tá muito difícil a bateria de geradores e escambau. Você tem no-break alimentado com bateria de caminhão. E alimentado por óleo diesel também, com gerador. Então, enquanto tiver óleo, você vai botando no gerador, que gera energia, que carrega a bateria e vai embora. E tipo, voltando no 360, né? O problema, talvez se você fosse a primeira ideia que o pessoal teve, fosse de fazer uma máquina que simulasse não, executasse todas as arquiteturas, né? Mas isso era quase que virtualmente impossível. Até era possível, só ficar muito grande. Então eles começaram a separar a máquina em coisas comuns, né? E separar o que seria especificamente da... Como é que era escrito aqui? Separar a operação interna da parte de instrução. E aí toda a parte que era especificamente de instrução foi para aquilo que hoje em dia nós chamamos de microcódigo. Então seria a placa que seria o processador em si. Que inclusive agora vem aquela pergunta, ele simula ou ele emula? É por isso que o sindicato tá essa matança aí. Vai começar? Você vai entrar nessa discussão mesmo? Simone, solta a vinheta aí. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Acorda, Simone! Boa tarde. Boa tarde, irmão. Só estamos vendo você com aquele óculos e aquele chapéu style. Quando puder, liga a sua câmera. É o que deu pra hoje. A câmera não funcionou. Então vai só com o microfone que pelo menos esse tá funcionando agora.
Desculpe um atraso. Olá, Sávio, tudo bom? Olá, tudo bem, João? Olá, pessoal. Juan, Giovanni, Ricardo, tudo bom? Beleza. Link da pauta no nosso chat. Opa, já começamos, então não quero atrapalhar mais. Só me indica onde é que tá na pauta e continuemos. Lá na página 5. A página também, a pauta tá meio fuzzy. A gente tá indo e voltando. A gente tá em espiral. Opa, eu sou Augusto Campos do site BR Linux e você está ouvindo o podcast Retrópolis.